Olá, 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 seja bem-vindo à minha casa. Sempre um prazer inenarrável receber visitas tão ilustres quanto a sua e mentes tão curiosas quanto a minha. Vir à minha casa e conversar um pouquinho sobre as coisas que eu vi, ouvi, li, percebi nessa transmissão que muitos chamariam de fofoca, mas que na verdade não é, porque eu particularmente, como uma cristã devota, eu odeio fofoca. Ai, é tão chato falar da vida dos outros. Eu não suporto. Porém, eu gosto muito da transmissão de fatos históricos por meios orgânicos de boca a ouvido. E hoje nós iremos conversar sobre um homem muito, muito, muito interessante. E o que tinha de interessante, tinha de comilão e cruel. Assim, um homem basicamente matou muita gente e acabou morrendo pela boca. Nós estamos falando do patriarca da dinastia Tudor. Um homem obcecado por ter um herdeiro, outro filho, um varão. Mas que no fim só levou vara, né, meu amor? Porque acabou produzindo duas rainhas poderosas. Mas você sabe muito bem, não é? Que tem muito caroço no angu da família Tudor. Ali naquela transição entre o período medieval e o Renascimento. Meu amor, temos tantas e tantas e tantas e tantas fofocas. Quer dizer, fatos históricos para contar para você. Mas hoje vamos falar de uma coisa muito particular do Henrique VIII. Sua obsessão em as pessoas. Sua obsessão por executar pessoas. Mulheres, amigos, críticos e até um cozinheiro. Pois é, o homem era obcecado em mandar, né, as pessoas para o outro lado do rio azul. E você tá achando que ele só mandava executar as pessoas? Não. Meu amor, ele programava os detalhes. Ele inventava maneiras. A criatividade dele pro mal era assim, alarmante. Ai, meu Deus do céu. O homem poderia ter comido mais ao invés de querer matar os outros. Come, desgraça, come. Comeu tanto que no final da vida as pernas dele estavam tão infectadas com bactérias, fungos e outras coisas, provavelmente de uma diabetes não tratada e já casos atópicos, né, e únicos de gangrena em alguns pontos, que a Ana de Cleves disse que ele fedia. Um cara fedorento. Tava com cheiro de morto antes de morrer, porque o cara já tinha morrido já. Isso não tinha alma, não. Isso não tinha coração, não tinha moela feito galinha. Mas então, vamos lá. As pessoas condenadas à morte por Henrique VIII. Pois é, vamos falar do Riquinho. Riquinho VIII, mamãe. Doido de voar pedra. Sim, Henrique passou anos e anos e anos num casamento feliz, você sabe muito bem, com a Catarina. Mas a Catarina de Aragão, apesar de ser um casamento dinástico, apesar dela ser uma pessoa bacana, entendeu? Influente, ele até conquistou ali o título de defensor da fé.
não é? Nessa época ele estava ali numa relação amorosa com o Vaticano, porque Catarina de Aragão, vinda da Espanha, era muito ligada ao Vaticano. Então, eles foram felizes, e pau, e pau, e pau, e pau, e pau, e rola, e vamos lá. E o que acontece? Catarina não produz um herdeiro macho. Aí ele pediu ao Papa para separar de Catarina. O Papa disse: meu amor, você casou, acabou-se. Ele disse: o quê? Você está dizendo que quer saber de uma coisa? Eu vou criar minha própria igreja. Criou a igreja anglicana. Aí casou com quem? Com Ana Bolena. Que Ana Bolena disse assim: eu só libero chibio se você casar comigo e me fizer uma rainha, porque chibio de graça minha irmã já te deu. Porque sim, Maria Bolena, irmã da Ana, já tinha cedido o chibio grátis. Mas a Ana disse: o quê? Meu chibio só com a coroa, meu amor. Aí casou. Aí tava tudo bem. Aí só sei que era a segunda esposa. Aí eu só sei que ela não produziu um macho. Produziu uma fêmea chamada Elizabeth, que será uma das maiores rainhas que a Inglaterra já teve. Então o crime dela foi não produzir um herdeiro. Imagina você entrar numa confusão com a Espanha, entendeu? Brigar com o Vaticano e a mulher não produz um macho. Ele ficou revoltado, mandou matar. Pois é, mandou matar Ana Bolena. Mas como ele gostava muito de Ana Bolena, porque ele era apaixonado por Ana Bolena, deu um chá. Ele não tomando chá, tomando café. Mas, meu amor, Ana Bolena deu um chá de chibio naquele homem. Ele ficou doido. Aí o que ele fez? Ele ficou preocupado. Ana Bolena, que vai ser a primeira rainha da Inglaterra a ser executada publicamente. E era publicamente mesmo, o povo vinha. Tá? Sabe, parecia final do BBB, era gente de todo canto. Aí, pronto, meu amor, eu só sei que ele mandou trazer o carrasco da França. O cabaré expert em matar rápido. E mandou pegar uma espada afiada, porque a espada, entendeu? A espada cortava a cabeça mais rápido do que a machadada. Lá 200 anos depois, 250 anos depois, irão inventar a guilhotina. Mas nessa época não tinha guilhotina, era machado. E o machado não é tão bom quanto a espada. Aí mandou matar ela de espada, com um carrasco francês. Foi a primeira, a bichinha foi. E é lógico que ele não poderia dizer: eu vou matar a Ana Bolena porque ela não produziu um macho. Não. Inventou a conversa, disse que Ana Bolena tinha um caso incestuoso com o próprio irmão. O irmão dela era Jorge Bolena, um poeta e diplomata da época. Bem inteligente, bem fino. Eu só sei, meu amor, que Jorge é condenado também, mas é com carrasco normal mesmo. Mas antes de ser morto, ele declama um poema para o povo que estava lá. E apesar das acusações, foi um poema tão bem escrito, tão eloquentemente declamado, que as pessoas choravam. Entendeu? Se emocionaram. E ele foi morto depois de declamar esse poema. Provavelmente era um inocente, né? Pois é. Henrique, safado, matando todo mundo. Acaba nojento. E você sabia que o príncipe William, ele vai trazer de volta o sangue Bolena ao trono da Inglaterra quando ele subir ao trono? Pois é, o mundo não gira, meu amor, o mundo capota. Aí, vamos voltar à época da briga de Henrique VIII com o Papa. Porque o Papa disse: meu amor, você furunfunfou com essa mulher. Já fazem não sei quantos anos. Essa mulher casou com você, cabaço.
Que o seu irmão, era prometida no casamento do seu irmão. Ela não casou com seu irmão. Seu irmão morreu. Essa mulher casou com você cabaço. E você casou feliz com ela por muito, muito ano. Aí agora você quer anulação de casamento? Que é anulação? O Papa Clemente. Foi, eu acho que era Clemente. Eu sei que o Papa Arrochado foi. Ai, tu tá achando que foi assim? Ai, tá bom. Vou criar uma nova religião. Não, meu amor, foi briga, peia, confusão, mosteiro sendo destruído, a padre sendo morto, freira sendo morta, mosteiro destruído, aquele cabaré grande com o vento queimando, era pedaço de freira para cada lado. Era aquela loucura. Henrique criou um caos. Pois é. Foi ali o começo das guerras entre protestantes e católicos na Inglaterra, que vai ter o seu ápice ali na vida da Rainha Maria I. Mas vai continuar por muitos e muitos anos. Aí nessa época tinha um cabra que era muito inteligente, muito influente, inteligente, culto, escreveu um livro chamado Utopia. O nome dele é Thomas More. E Thomas More não era assim o cabra mais santo do mundo, não. Ele era um homem nobre da época, com seus defeitos e qualidades. Mas ele disse o quê? Eu não vou lhe reconhecer como líder supremo da igreja na Inglaterra, não, seu Henrique. Eu vou reconhecer o Papa, eu sou católico. O Papa, que é o líder supremo. Henrique disse assim, o quê? Você vai ser morto. Aí eu só sei que Thomas More disse assim, eu não bato pino, eu vou morrer pela autoridade papal e tudo mais, papá. Aí quando o carro estava levando ele pra bancada, assim, onde, né, arrancou a cabeça, aí tinha uma escada, e a escada tava meio folote. Aí ele tentando subir a escada folote, porque ele já era um senhor de idade. Aí, olha mesmo, o homem estava tão certo da sua posição, tão assim positivo, que ele brincou com o carrasco e disse assim, me ajude a subir, porque a descer você não vai precisar me ajudar. Aí ainda soltou uma piadinha, olha, é o cúmulo da inteligência. Aí depois, muitos anos depois, Thomas More vira santo da Igreja Católica por sua, como é que falar, pelo martírio, pela sua decisão assim heróica, entendeu? Para defender o catolicismo na Inglaterra. Pois é, foi. Aí, meu amor, Henrique faz o quê? Vai casar, né? Casa. Aí vamos pra quinta esposa. A quinta esposa de Henrique VIII era Catarina Howard. Catarina Howard tinha entre 17 e 19 anos. Era uma moça jovem que cresceu presa, basicamente, ali na casa da família dela. Então ela não sabia muito. Isso o Henrique já velho, cheio de ferida nas pernas, com o bucho quebrado, cheio de problema, comendo feito um porco. Entendeu? Imagine o ápice, porque ele não vai ter muita mais mulher do que essa quinta, não. Eu acho que no máximo é 6, né? Aí eu só sei, meu amor, que ele se revolta com ela, porque a cabritinha jovem, o bode velho não aguentava muito, não sei o que, não gostou de alguma coisa que ela falou. Eu só sei, meu amor, que mandou matar a menina, executar. E qual foi a acusação? Qual foi a acusação de Henrique? A mesma acusação de Ana Bolena. Acusou ela de incesto com o irmão. Para você ter uma ideia. Então ele pega uma jovem, uma menina que casou com ele, super jovenzinha, e vai ser morta. Aí a bichinha tava com tanto medo, a bichinha era tão controlada. Oh, meu Deus do céu. A mulher nessa época era muito controlada. Eu acho que eu sou mais assim, Elizabeth I, entendeu? Catarina de Médici. Eu sou mais nesse nível, assim, né? Nessa época, entendeu? Essa mulher era muito mansa. Você não pode ser muito mansa. Mulher mansa se lasca. Mulher tem que ser
roupa feito uma jumenta parida, porque senão o sol me monta em cima. Então, eu sou a favor das mulheres bravas. Mas Catarina Howard era uma menina muito delicada, muito submissa. Aí ela pediu o bloco de execução para ser levado à Torre de Londres para que ela pudesse ensaiar, entendeu? Os passos de como colocar a cabeça de maneira certa. Ela passou a noite ensaiando. Mas tu acha? Ave Maria, eu ia passar a noite tentando correr dali. A bichinha. Aí depois foi, né? Foi dessa para melhor, se Deus quiser, né? Que Deus tenha a alma dela no bom lugar. Eu não sou de julgar, né? Odeio julgar as pessoas, mas eu acho que Henrique VIII deve estar nas quintas dos infernos, perturbando o juízo do Satanás. Eu acho, tu não acha, não? Porque o homem era bem doido, ruim, alma sepulsa. Aí temos quem? Temos um amigo do Henrique VIII. Henrique VIII não protegia as mulheres dele. Tu acha que Henrique VIII vai proteger os amigos? Amor, ok. O amigo de Henrique VIII é Thomas Cromwell. E Thomas Cromwell ajudou Henrique VIII na transição ali, quando eles cortaram laços com o Vaticano. Aí eles cortaram laços com o Vaticano. Henrique VIII, com a ajuda de Cromwell, foi quem queimou o mosteiro, queimou o convento, fechou, perseguiu o padre, transformou algumas igrejas em igrejas anglicanas, outras igrejas foram destruídas. Enfim, fez e aconteceu. Porque ele era fidedigno ao tal do Henrique VIII. Aí, tudo bem, Thomas Cromwell, protestante, ele disse ao Henrique, meu camarada, você tem que arrumar uma noiva protestante, de um reino protestante, para criar alianças, no caso de algum reino católico vir lhe estressar. Aí Henrique disse, realmente, arruma uma noiva protestante para mim. Aí lá vai Thomas Cromwell, foi arrumar. Eu só sei, meu amor, que ele arrumou Ana de Cleves. Ana de Cleves mandou Hans Holbein, que era o pintor da corte, ir lá na casa da Ana de Cleves, fazer uma selfie dela. O problema é que Hans Holbein era conhecido como um pintor que vinha já com filtro do Instagram. Era o Instagram medieval. Pois é, ele pintava a pessoa assim, de uma forma bonita. E venhamos e convenhamos, a gente quer ser pintado de uma forma. Ele pintou o próprio Henrique VIII de formas bonitas, com o filtro do Instagram, porque na hora de pintar a nossa queridíssima Ana de Cleves, ele não vai pintar a certa, né? Eu só sei, meu amor, que o quê? Eu só sei que é o quê que ela pegou. Pegou a foto dela, trouxe de volta, foto na pintura, né? Aí eu só sei que Henrique disse, tá bom, vamos casar. Aí Henrique conheceu Ana de Cleves. Ele assustou Ana de Cleves, chegando de surpresa para dar aquele romance. Meu amor, ela não gostou dele de cara. Não gostou dele. E ele também achou ela feia. Tu acha? Aquela alma sepulsa, achar ninguém feio. Aí achou ela feia. Aí disse que não vamos casar, tal. Aí o que aconteceu? Alguém ia ter que morrer. A Ana de Cleves escapou fedendo. Eu não sei como é que ela... a gente tem que estudar a mente de Ana de Cleves. Ana de Cleves é muito inteligentíssima. Porque ela, não foi chibio. Foi outra coisa. Foi conversa diplomática. Foi o agir de Deus na vida dela. Ela escapou da morte. E quase que o Hans Holbein também é executado, tá? Porque o Henrique não gostou da pintura, disse que ele pintou errado. Que foi falso, que foi golpe, entendeu? Que foi catfish. E o que aconteceu? Hans Holbein também escapa fedendo, mas quem é que não escapa? Quem é que não escapa? Exatamente. Thomas Cromwell não escapou.
foi condenado à morte e foi executado. Alguma cabeça tinha que rolar. Ana de Cleves foi então mantida numa casa, numa mansão, no castelo, com o título de rainha da Inglaterra. Tanto que quando ela morre, na sepultura dela, estava escrito Rainha da Inglaterra. Então ela morou sozinha no castelo, com o título de Rainha da Inglaterra, com uma pensão alimentícia de rainha do Henrique VIII a vida todinha, em paz. A única coisa que ela não poderia fazer era casar ou trair ele com outro homem. E o que ela fez? Ela ficou sentada, tranquila, vivendo a vida dela. Se tornou uma das mulheres mais ricas da Inglaterra. Paz e tranquilidade. Nessa história todinha, quem realmente venceu na vida foi Ana de Cleves. Aí eu só sei que depois, 6 meses depois, tem várias crises e tal no governo. Henrique VIII vai fazer um discurso e diz que Thomas Cromwell era o único servo fiel que ele tinha. 6 meses depois de ter mandado matar o homem. Mas tu acha? Oh, cabra nojento. Olha, Henrique VIII mereceu não ter filho. Ele teve o filho homem dele, mas o filho homem dele morreu cedo e nem virou rei nem nada. Aff. Quer dizer, virou rei, mas por pouco tempo. Aí nós temos uma senhora de 67 anos, cujo único crime foi ser descendente da dinastia Plantageneta. Pois é, a Margaret Pole, conhecida como Condessa de Salisbury. E ela foi acusada por Henrique de ser uma traidora. E ela não traiu ninguém. Ela estava com 67 anos de idade. Na casa dela, talvez ela fosse crítica do Henrique VIII. Mas era que nem hoje em dia no Brasil. Não pode criticar os líderes, tá? No Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, hoje em dia a gente não pode criticar líder. Nos Estados Unidos, ninguém pode criticar ninguém. Naquela época era do mesmo jeito. As pessoas poderosas, principalmente, não poderiam criticar o rei. Aí ela era uma condessa com a dinastia monárquica. Aí criticou o rei. O rei mandou matar a bicha. Foi. Mas na hora de matar ela, foi uma execução, uma das execuções mais cruéis da era medieval. Assim, de pessoas nobres. Por quê? Ela não queria colocar a cabeça. Ela não queria baixar, ela se recusava a baixar, ela se recusava a baixar. Então, ele começou a andar no palanque onde eles faziam as execuções. O carrasco, o líder do carrasco mandou o carrasco matar. O carrasco começou a correr atrás dela e dando machadada. A mulher foi morta a machadadas. Ela correndo, gritando e toma machadada, machadada. A mulher foi morta a machadadas. Imagina uma condessa ser morta de 67 anos de idade. Ser morta a machadadas. Meu amor, foi um escândalo na época, entendeu? Pois é. Aí solidificou ainda mais o fato que Henrique VIII era extremamente cruel, brutal. Naquela época mandava matar mesmo. Aí eu só sei que o último que nós vamos falar hoje é algo que ainda é mais cruel. Tinha um cabra chamado Richard Roos. Richard Roos não era rei, príncipe, conde, duque, não. Ele era um cozinheiro. Richard. And Richard era um cozinheiro e foi acusado de tentar envenenar o bispo John Fisher, que com certeza era um bispo do lado do Henrique VIII, ou seja, um bispo anglicano, deve ser isso. Eu só sei, meu amor, que o Henrique ficou pé da vida, que um cozinheiro teve a audácia de tentar matar um dos seus aliados.
Deus. Henrique não mandou apenas executar o cozinheiro, meu amor. Henrique VIII criou uma lei, criou uma lei específica, criando um novo método de execução na Inglaterra. Esse método era ser cozido vivo, um método que ele ressuscitou ali dos períodos da perseguição dos cristãos pelo Estado romano. Então, ele quis trazer essa ironia, esse toque, esse suprassumo da crueldade, da brutalidade, mandando matar o homem cozindo, um cozinheiro. Iria cozer o cozinheiro, iria virar comida. Foi a primeira e a única vez que esse método de execução foi usado na Inglaterra. Essa lei só foi usada para ele. Pois é. E aí que finalmente Henrique VIII morre. Porque todo mundo morre, inclusive as pessoas brutais, né? Aí eu sei que Henrique VIII morreu doente. Foi sofrendo. E o sonho dele de ter um rei Tudor para seguir, porque não vai ter mais outro rei Tudor poderoso desse jeito. Vai morrer também, porque o filho dele herda o reinado, mas não fica muito tempo não. Morre. Aí depois o filho vem quem? Maria I. Filha de quem? Catarina de Médici. Maria o quê? Católica. Fervorosa. Manda matar um bocado de protestante. Aí depois vem quem? Elizabeth I. Elizabeth I, rainha virgem, protestante. Na verdade, ela não era protestante, né? Ela apoiava os protestantes. Mas, na verdade, Elizabeth I era uma grande bruxa. Ela amava ocultismo, magia, astrologia, bruxaria. Ela amava essas coisas. Mas ela também amava matar. Mandou matar a prima, mandou matar foi gente também. Não tinha muita paciência. Pois foi. Então, essa questão de mortes e execuções era basicamente o método preferido da dinastia Tudor de lidar com seus problemas. Tinha um probleminha, tinha uma confusão, mandava executar. Era simples assim. A Torre de Londres nunca foi tão bem utilizada quanto durante o período Tudor. Eles simplesmente gostavam dessas coisas. Pois é, eu acho que é por isso que Elizabeth era um pouquinho traumatizada, né? Ela tinha um medo danado de confusão, de as pessoas se rebelarem contra ela, porque ela tinha medo também de perder a cabeça, né? Pois é, meu amor, eu só sei que nada sei. Eu só sei que o buraco é mais embaixo, né? Ave Maria, mas não se preocupe não, que daqui a pouco nós teremos outro encontro e nós iremos falar ainda mais sobre esse período tão interessante, o período Tudor. A transferência da era medieval para o Renascimento, ali tanto na Inglaterra quanto na França. Vamos aprender um pouquinho sobre isso, não é? Porque o mundo tende a ter círculos, né, temporais. O tempo é cíclico, então às vezes a gente vai rever esses acontecimentos na história. Pessoas com as mesmas características e sede pelo poder, e nós iremos entender assim como dizia o grande filósofo, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, meu amor, boa noite, boa noite, boa noite. Durma com santinhos. Cuidado para não perder a cabeça, tá bom? Abra o olho, não confie em todo mundo. Lembre-se que Henrique VIII executou seu melhor amigo. Tá, gente? As pessoas que a gente acha que são nossos amigos, às vezes não são, tá? E cuidado, porque até hoje nós temos pessoas
cruéis e brutais do mundo.